Boa noite. António José Seguro marcou a agenda política numa semana em que a prestação social única continuou a gerar polémica. Ao mesmo tempo, os salários sobem, mas nem todos os sinais são positivos. E Bruxelas voltou a fazer contas ao futuro das pensões portuguesas. Está tudo em cima da mesa no Torto e Direito com Miguel Morgado. Olá, Miguel. Boa noite, Clara. Olá. Antes de irmos para o primeiro tema, vamos começar com uma nota rápida sobre a condenação a 3 anos e meio com pena suspensa do polícia que matou Odair Muniz. Uma grande tragédia que abalou o país inteiro. Agora o julgamento chegou ao seu final. Vamos ter confiança no coletivo de juízes. Se calhar para muita gente a pena suspensa parece como estranha, porque o tribunal, segundo nós sabemos pela imprensa, não deu como comprovado de que havia legítima defesa. Certo. Mas a condenação foi, de facto, por homicídio com excesso de legítima defesa, é assim que se chama a figura jurídica, e há uma disposição no Código Penal que admite que o tribunal suspenda a pena quando considera que a finalidade do castigo, da punição, já está salvaguardada com a sua mera ameaça. Portanto, vamos acreditar que foi feita justiça no tribunal. Ainda por cima, isto tudo teve lugar numa zona muito delicada do país, que é a Amadora, tenho estado a chamar a atenção para isso. Até maio foram baleados 13 pessoas só no Concelho da Amadora, que é um concelho que não é assim tão grande, portanto tem problemas de segurança graves e que estão a agravar-se. E para os resolvermos precisamos de uma comunidade na Amadora que tenha confiança na polícia e de uma polícia que cumpra a sua missão com zelo, com honra e sem excessos. Portanto, vamos admitir que foi feita justiça no tribunal e que possamos olhar para a frente depois de uma grande tragédia que isto foi. Olhamos então para a semana do Presidente da República. Primeiro foi o discurso do 10 de junho, depois o veto à Lei das Bandeiras. Este Presidente parece mais preocupado em unir os portugueses ou em disciplinar os partidos, Miguel? Bem, ele uniu os partidos no bocejo, no discurso do 10 de junho. Foi um discurso muito maçador. António José Seguro, talvez ele queira jogar sempre pelo seguro, não correr riscos, mas ele tem que compreender que ele é chefe do Estado. Ele representa a comunidade política portuguesa no seu todo. Ele não pode estar sempre só a desfiar banalidades e coisas que não têm qualquer tipo de interesse. Ele tem de também mostrar liderança. Portanto, o discurso do 10 de junho não merece qualquer tipo de comentário. Mas ele aproveitou o mesmo dia, esse sim, para fazer um veto político. Não é uma coisa pequena. Fez um veto político àquela questão, um decreto que vinha da Assembleia da República, aquela questão de proibição da ostentação nos edifícios do Estado português de outras bandeiras que tenham um cunho ideológico. Ora bem, então o que é que o Presidente diz? O Presidente vetou, volta agora para a Assembleia da República e ele fez um texto a justificar porque é que fazia aquele veto. E então ele diz qualquer coisa assim, só para as pessoas não pensarem que eu estou aqui a parafrasear. Ele assim, que não há problema nenhum quando uma bandeira, são as palavras dele, uma bandeira que simboliza a paz, os direitos humanos ou a proteção do clima, não interfere com a imparcialidade do Estado. E depois ele diz ainda, bem, mas este decreto também não era grande coisa, porque os conceitos que aparecem na lei de bandeira ideológica e bandeira associativa, que era o que vinha da Assembleia da República, eram conceitos indeterminados, muito vagos. O problema é que ele não percebe que esta acusação que ele faz de indeterminação dos conceitos, que até pode ter a sua razão de ser, ele tem de aplicar ele próprio. Porque aquilo que ele diz que não interfere com a imparcialidade do Estado, coisas como a paz, os direitos humanos ou a proteção do clima, são grandes abstrações e também elas indeterminadas. Por isso... Mas estão previstas na Constituição. Não estou... Não. Vamos lá, vamos ver. A lógica dele era essa. Ele fez uma grande confusão porquê? Porque, e vou utilizar uma expressão deliberadamente provocatória, porque ele não tem sentido de Estado. Calma, antes de ficar toda a gente chocada com o que eu estou a dizer, só se tem sentido de Estado quando se sabe o que é o Estado. Não se pode ter sentido do Estado sem saber o que é o Estado. Ora, António José Seguro mostrou que, apesar de desfiar o Estado, ele não sabe o que é o Estado. Portanto, nós temos que lhe ensinar, temos que lhe dizer o que é o Estado. A razão porque a construção do Estado moderno se alicerçou a partir da constituição de uma instituição, de uma esfera de governação, decisão, administração, que transcendia todos os interesses, todos os valores particulares da sociedade que esse Estado representava na sua totalidade e não numa parte, era precisamente porque isso era a única maneira de salvaguardar a liberdade e a igualdade de todos os membros dessa comunidade. O Estado tem que transcender tudo o que esteja em discussão, de uma maneira ou de outra. E em democracia nós fazemos isso em liberdade.
Tudo o que esteja em discussão, inclusivamente concessões de justiça. Inclusivamente concessões de justiça. Porque as próprias concessões de justiça, o que é o bem, o mal, o que é justo, o que é injusto, são objetos do debate democrático. E isso não pode constituir representação simbólica do Estado. Então, para o Presidente da República saber o que é o Estado, nós vamos explicar em 3 palavras. O Estado é e tem de ser simbolizado de acordo com a sua unidade, com a sua continuidade e com a sua particularidade. Estas 3 coisas estão juntas. Unidade quer dizer o quê? O Estado, ao contrário de um governo, o Estado, e muito menos de um partido, o Estado representa a comunidade política como um todo. Como um todo. O povo português como um todo. Não é o povo português que gosta mais deste valor ou daquele valor, que vota neste programa. Não. Como um todo. Portanto, a unidade do Estado tem de ser protegida da sua colonização pelos debates que se fazem na sociedade. Tem que estar acima deles. Depois, continuidade. O Estado é o representante do povo português na sua continuidade histórica. Tem um passado, um presente e um projeto imediatamente para o futuro. E, portanto, só pode ser simbolizado, só pode ter lá bandeiras que signifiquem essa continuidade histórica. Não podem ser, como ele diz aqui, causas humanitárias do momento. Não pode ser assim. Finalmente, particularidade. Porquê é que, ao contrário do que ele diz, que temos aqui valores universais, que estão na Constituição, que podem ser objeto de representação? Porque o Estado é o Estado português. Não é um Estado universal e abstrato. É o Estado de um povo particular, que é diferente dos outros povos e que é diferente de todos os outros Estados. Portanto, a simbologia do Estado só pode ser aquela que reproduza a unidade, a continuidade temporal ou histórica e, finalmente, a particularidade. Infelizmente, António José Seguro não sabe isto ou não lhe foi dito. Agora, ele pode dizer assim, não, mas estamos aqui a falar de bandeiras que têm este cunho aqui na comunidade portuguesa que são indiscutíveis, que são consensuais. Sim. E ele deve estar a pensar certamente na bandeira LGBT, porque é a partir da bandeira LGBT que se fazem estas controvérsias todas. Embora ele está a dizer a paz. Então isso agora, as instituições do Estado tiveram um grande crucifixo lá. Os cristãos, eu conheço alguns, dizem-me que o cristianismo é a religião da paz e do amor. Bem, mas alguém na comunidade política portuguesa repudia o valor da paz, não o Presidente da República, mas ele acharia que isso violaria a laicidade do Estado. E bem, sim. Isso vale para as outras coisas todas. Por exemplo, a bandeira LGBT. A bandeira LGBT também não foi sempre a mesma desde 1979, desde que foi instituída. Também ela foi objeto de reformas e algumas delas controversas, porque passou a introduzir uma cor para a intersexualidade, que nem sempre foi uma coisa pacífica nem na comunidade LGBT, ou para as pessoas racializadas, como agora se diz, que já nem tem nada a ver exatamente, ou não tem diretamente a ver com a emancipação dos direitos da comunidade LGBT. Portanto, ele julga que estas simbologias e estes valores universais não são apropriáveis ideologicamente, não são transformáveis ideologicamente, mas são. E é por isso que o Estado tem que estar acima deles. António José Seguro pode fazer, em Belém, muitas iniciativas, por exemplo, com a comunidade LGBT, com a comunidade que é contra o aborto. A comunidade contra o aborto também é a favor de um direito, o direito à vida, que até é o primeiro dos direitos. E assim sucessivamente. O Estado é que não é simbolizado dessa maneira. Nós arranjamos um símbolo para essa unidade, continuidade e particularidade do Estado, Clara. Há muito tempo. É a bandeira. A nossa bandeira. Bom, durante dias falou-se de doentes oncológicos, de pessoas com deficiência e trabalho comunitário a propósito da prestação social única, Miguel. Esta polémica diz-nos alguma coisa sobre a PSU ou diz-nos, sobretudo, algo sobre a forma como o Estado Social é discutido em Portugal? Eu acho que é mais a segunda, porque eu achei esta discussão muito bizarra. Não me surpreendeu ver aqui neste estúdio da SIC Notícias o cavaleiro negro da extrema-esquerda, Francisco Louçã, dizer que isto era racismo social. Veja-se bem, racismo social, como não podia dizer simplesmente que era racismo, porque a lei não está a discriminar raças, nem cores de pele, teve que acrescentar o racismo social. Mas pronto, vamos deixar isso com os delírios habituais da extrema-esquerda. Estranhei foram as críticas em uníssono do Partido Socialista. Fernando Medina, Mariana Vieira da Silva, Ana Mendes Godinho, que abusaram nos termos, que este governo odiava os pobres e queria humilhar os pobres. Ana Mendes Godinho falou em trabalho forçado, que o governo está... É bizarro porque, eu volto a dizer, na reforma laboral, na PSU, eu disse isso quando falámos da PSU, nós já tivemos aqui um programa em que discutimos o detalhe da PSU, e eu sempre disse que todas estas matérias devem ser objeto de debate democrático. Eu acho que na PSU há boas razões para a esquerda e a direita divergirem, em que a esquerda considera que, por exemplo, não deve haver uma contrapartida para beneficiários de prestações sociais não contributivas. Há bons argumentos para isso. E há bons argumentos à direita para dizer que a esquerda está errada.
Isso faz parte do debate público democrático. Agora, depois começar a dizer que o governo não gosta dos pobres, quer humilhar os pobres, com a agravante, este é que é o problema, com a agravante de o governo ter retirado o articulado da lei no que diz respeito a só está excluído da obrigação do trabalho socialmente necessário aquelas pessoas que têm mais de 80% de deficiência. Isso foi retirado da lei do rendimento mínimo garantido, do rendimento social de inserção, que teve várias redações, e a última das quais no governo de José Sócrates, pelas mãos de Fernando Medina. A fasquia dos 80% foi copiada pelo governo atual da lei que vinha anteriormente. Mas então como é que é? Era escandaloso agora, não era escandaloso antes? Nós estamos a falar só de nuances. Isto é de uma desonestidade atroz. Depois colocou-se a Ou questão de fraca comunicação e a forma como tudo isto foi percebido pelos partidos e pelas políticas. Há oportunismo do Partido Socialista que tem responsabilidades nesta matéria. O Partido Socialista, quando criou o rendimento mínimo de inserção, eu fui ver, em 1996, do debate parlamentar naquela altura, era o Ministro dos Assuntos Sociais, Ferro Rodrigues. E há uma contrapartida. É prevista uma contrapartida para quem vai receber o rendimento mínimo garantido, que era o que se dizia na altura. Sim. E Ferro Rodrigues, na Assembleia da República, as pessoas podem consultar os debates, até diz, temos de verificar para não garantir que as pessoas têm disponibilidade para trabalhar. Ferro Rodrigues diz isso na altura e sempre se disse, e é óbvio que tem que se dizer, estava na lei quando ela foi reelaborada no governo de José Sócrates. António Costa nunca mexeu nela. Os contratos de emprego e inserção do governo de José Sócrates, que depois nunca ninguém mexeu, dizem lá, está lá na lei, que aquilo é para inserir no mercado de trabalho ou então fazer um trabalho socialmente necessário. Portanto, aqui não se alterou nada desse ponto de vista. Portanto, começa-se a pensar que há aqui um oportunismo político do Partido Socialista que é o contrário da responsabilidade. Mas a cereja no bolo viria ainda nestes últimos dias, quando eu assisti a uma discussão parecida com esta, mas na Câmara Municipal de Lisboa. E vale a pena falar nisso porque dá conta do desnorte do Partido Socialista. As câmaras municipais são os responsáveis pela ação social escolar, isto é, o apoio aos alunos do ensino público obrigatório, nas refeições escolares, na aquisição de livros, etc. Sim. Então, eu vi estas paragonas no Expresso e noutros jornais. Carlos Moedas corta os benefícios da Associação Social Escolar. E eu lembrava-me que quando Carlos Moedas foi eleito, ele aumentou o financiamento da Câmara de Lisboa no que dizia respeito à Ação Social Escolar, desde logo nas refeições. E agora se dizia que havia cortes. Bem, eu fui ver o que é que se passava e então o que é que aconteceu? Em 2024, Moedas não tinha a maioria e o Bloco de Esquerda e o PS obrigaram a que Moedas, além daquilo que eu já tinha feito e de mais longe que as outras câmaras municipais, que era financiar as refeições no escalão A, no escalão B e 50% do escalão C, financiasse toda a gente, ricos e pobres. Toda a gente era financiada. Foi uma demagogia da oposição. Agora, Carlos Moedas diz, não, vamos regressar ao esquema que tínhamos. Escalão A não paga refeições, escalão B não paga refeições e escalão C, 50%. E a oposição, a começar pelo PS, a começar por Alexandre Leitão, a protestar. Ora, quem é que estipulou, a partir do Estado Central, que havia 3 escalões da ação social escolar, A, B e C, e que a determinação do Estado Central seria só gratuidade para o escalão A e 50% para o escalão B. E o C pagaria tudo. Quem foi? Secretária de Estado da Educação, Alexandra Leitão, no governo de António Costa. Foi ela que é a mesma que está agora a protestar. Eu depois fui-me dar ao trabalho de ver se as outras câmaras do PS, aqui na área de Lisboa, se eram tão generosas como a Câmara Municipal de Lisboa de Carlos Moedas. Nenhuma. Nenhuma. Como participa por inteiro escalão A, escalão B e metade do escalão C. Nenhuma. E são muitas que há aqui. Margem Sul e Zona de Lisboa. Portanto, nós ficamos a pensar, onde é que o PS está a pensar que vai com esta demagogia, esta irresponsabilidade? O PS vai ser governo no Estado Central e na Câmara de Lisboa mais tarde ou mais cedo. Para que é que está a fazer estas figuras que se desmentem em meia dúzia de dias? Claro, alimenta. Há uns jornalistas que escrevem umas notícias e fazem umas parangonas. Mas, na verdade, isto é ruinoso do ponto de vista do debate público democrático. Querem falar de fake news e desinformação. Bem, o principal partido da oposição, ou o co-partido da oposição, produz fake news e desinformação a toda a hora.
Bom, Miguel, avancemos, porque ainda temos mais 2 temas e bastante interessantes. Este próximo a pedido de um telespectador para perceber como estão a evoluir os salários dos portugueses, até porque o Banco de Portugal alertou esta semana para a crescente aproximação entre o salário mínimo e o salário mediano. São menos, penso, de 90 euros, 80 e quase 90 a separá-los. É 91%, o salário mínimo é, neste momento, 91% do salário mediano. É muito pouco aquilo que os separa. Um trabalhador... Portanto, é mais ou menos do isso, Banco é mais de ou menos Portugal 90 é euros. essa compressão, o desinteresse, a revolta também desses trabalhadores. Um trabalhador que ganha pouco mais do que o salário mínimo tem hoje mais ou menos razões para procurar subir na carreira. Exatamente esse o problema, Clara. Então, estes dados do Banco de Portugal são muito preocupantes. Porquê? Porque à primeira vista as pessoas pensam, não, isto houve grandes aumentos do salário mínimo nos últimos anos, e houve, nos últimos 10 anos, governos PS e governos PSD, e portanto isso é bom. Quem é que pode querer que os nossos trabalhadores que têm menos rendimentos não tenham os salários a aumentar? É ótimo. O problema é que isso gera um efeito perverso na economia chamado a compressão salarial. Eu peço para se pôr o primeiro gráfico só para as pessoas perceberem onde é que estávamos em 2019 e 2025. Portanto, a situação está-se a agravar. Os aumentos do salário mínimo têm sido bastante maiores do que o salário mediano. Sim. O que é o salário mediano? É o salário que é oferido pelo trabalhador que está exatamente na metade da distribuição de rendimentos do país. Okay. Portanto, veja-se, neste momento um salário mínimo em Portugal, portanto 2025, em 2025, no ano passado, valia 91% do salário mediano. Para as pessoas perceberem, isto significa que metade dos trabalhadores do setor privado, metade dos trabalhadores do setor privado, ganham apenas mais esta miséria relativamente ao salário mínimo. Metade ganha mais 10% do que o salário mínimo. O salário mínimo é de 920 euros este ano, em 2026. Portanto, veja-se, nós estamos a falar que os trabalhadores portugueses foram vítimas deste efeito perverso, que é, como o salário mínimo aumenta muito, o efeito dos salários ligeiramente acima do salário mínimo é de ficarem mais colados a ele. Até porque esses também fazem descontos para o IRS e o mínimo não. Claro, claro. É interessante notar que vários economistas que se dedicam ao mercado de trabalho estudaram-os durante muito tempo. Estas ideias vieram primeiro da América, estes estudos, mas depois generalizou-se cá. E uma das pessoas que se notabilizou por defender precisamente esta tese, que se aumentarmos demasiado o salário mínimo demasiado depressa, vai haver esta compressão salarial, foi um homem chamado, era na altura economista, era um homem chamado Mário Centeno. Mário Centeno defendia precisamente esta tese, antes de se tornar Ministro das Finanças de António Costa. Nessa altura foi como o Fausto. Para quem souber quem é o Fausto, a explicação fica dada. Mas, já agora eu peço para pôr o último gráfico para as pessoas perceberem se isto não é uma coisa normal na Europa. Pode ser uma coisa normal na Europa. Ora bem, eu escolhi aqui as economias todas da zona euro, tirei algumas, senão o gráfico ficava muito grande, mas para as pessoas ficarem com uma ideia. Em Portugal é onde nós temos, na Europa inteira, a maior compressão salarial de toda a zona euro. Quer dizer, é onde a diferença entre o salário mínimo e o salário mediano é mais baixa. Portanto, nós temos aqui um efeito perverso que está a impedir a classe média com menos rendimentos de subir na escala de salarial. A capacidade das empresas de pagarem mais? As empresas terão mais capacidade de pagar altos salários quanto mais escala tiverem, quanto mais exportadoras forem, quanto mais capacidade de crescerem tiverem. Mas, se o efeito perverso para todas as empresas é de manter coladinhos os vencimentos dos portugueses, os salários dos portugueses, junto do salário mínimo, então nós vamos ter uma insatisfação social justificada. Porque isto significa que os ganhos de produtividade não vão estar a ser distribuídos, digamos assim, pelos salários para aqueles que se começam a destacar na sua carreira, mas dispersarem-se, se calhar, para onde não seriam tão necessários. Portanto, isto é um aviso para a política que nós temos para o salário mínimo, é um aviso para as reformas que precisamos para aumentar a produtividade, porque senão a classe média portuguesa não vai ter acesso àquela que é a grande promessa da democracia em termos sociais, que não é ficar dependente de subsídios, não é ficar dependente do Estado Social, mas da mobilidade social. Quer dizer, eu pertenço a uma geração que nasci pobre, mas os meus filhos e os meus netos não serão tão pobres como eu. Mas para isso eu preciso subir através da economia na escala salarial. E o que nós estamos a ver aqui, que nestes anos em que a economia portuguesa até tem crescido, não tem crescido muito, mas até tem crescido, que esses ganhos salariais para a classe média portuguesa não está a ocorrer. Isto é muito preocupante. Sim, e até porque também causa um grande desânimo em todas essas pessoas que sentem que não vale muito. Claro, não vale a pena investirem, não vale a pena acreditarem até no próprio sistema, porque o sistema não recompensa. Miguel, Bruxelas voltou a deixar um aviso sobre as pensões portuguesas, não sobre os aumentos deste ano, mas sobre quem vai financiar o sistema daqui a 20, 30 anos. Há alguma forma de preservar o modelo atual sem mais imigração,
mais natalidade, mais produtividade? Bem, sem mais produtividade não vai ser possível. Porque a alternativa é aquela que a Comissão Europeia coloca aqui, que é uma alternativa que nós não queremos colocar. Em cima da mesa, pelo Chega, mas também pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, o que é que estão? Propostas para reduzir a idade mínima de reforma. Certo. Se calhar se perguntarmos aos portugueses, os portugueses até concordam com isto. Então quem é que quer trabalhar agora 66 anos e 11 meses para o ano? 2027 vamos ter a idade mínima, provavelmente será 66 anos e 11 meses. Quando eu me reformar, e tu, Clara, será mais. Se disserem assim, não, deixar de trabalhar aos 75 anos, quem é que vai dizer, não, eu quero trabalhar mais tempo? Ninguém. Mas o que é facto é que há restrições financeiras muito fortes. E, portanto, aquilo que têm dito às pessoas, Chega, o PCP, o Bloco de Esquerda, mas muitas outras pessoas na comunicação social, de que isto se resolve com o combate à fraude, de que, então, mas os imigrantes não estão a pagar as nossas reformas. Não, os imigrantes não estão a pagar as nossas reformas. E os imigrantes não estão a sanear a nossa segurança social. A nossa segurança social tem um problema muito sério e há 20 anos. E eu peço também para pôr esse gráfico, só para as pessoas terem noção. Nas previsões da Comissão Europeia, Portugal é o terceiro país que em 2045 vai ter um peso maior da sua despesa, do Estado, evidentemente, com o sistema de pensões. Isso significa que vai haver muito menos dinheiro para outras coisas. A nossa despesa pública já é muito rígida. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, ou não discricionária, que por volta de 80% já, em 2025, 2026, cerca de 80% da despesa do Orçamento de Estado, um governo não pode mexer. Portanto, quando é preciso acudir, fazer investimento aqui, não há muitos recursos, porque já está tudo comprometido. Pois, com o SMS... A menos que peça aos trabalhadores para contribuírem mais. Isso já é um bocadinho Ora bem, o que é que a Comissão Europeia propõe? Propõe coisas que não são boas para nós. Aumentar a idade de reforma. Estão-se a dizer que querem baixar, agravar os fatores de sustentabilidade, os cortes nas pensões das pessoas que as antecipam. E esta é a segunda alternativa da Comissão Europeia, que também não há clima político para o fazer, que é de começarmos a caminhar para um sistema de capitalização. Portanto, como nos anos entre 2011 e 2015 de tal maneira se intoxicou o debate à volta de haver um outro pilar do sistema de segurança social para garantir maior sustentabilidade, porque a esquerda chamou isso em coro, privatizar a segurança social, quando não é de privatização nenhuma, mas enfim, foi esse o epíteto que ficou. Também agora o governo de centro-direita do PSD e do CDS também não quer mexer nisso. E, portanto, nós vamos arrastando, vamos empurrando com a barriga, como se costuma dizer. Mas há um dia em que isto vai cair em cima da cabeça, passa a e expressão, vai cair não é? em cima da cabeça daqueles que se vão reformar naquela altura, daqui por 20 anos. Como os governos, como a comunicação social, de que agora faz estas coisas todas muito bonitas sobre as reformas dos portugueses, daqui por 20 anos já lavou as suas mãozinhas, os colunistas, os comentadores, os primeiros-ministros, os líderes da oposição daqui por 20 anos já estão a tratar de outras coisas, já estão eles na reforma, não vão ter eles que responder àqueles que se vão reformar e vão ter pensões de miséria. Nessa altura já será tarde demais. Nessa altura haverá coisas drásticas, claro, mas com grande desgaste dos governos que estarão a funções e perturbações sociais, porque as pessoas nunca vão compreender porque é que estas coisas não foram atalhadas a tempo. E volto a dizer, não há maneira de, só com o pilar que temos, minimizarmos a dor, porque a dor está lá e a Comissão Europeia está lá, recomenda no seu relatório para Portugal, agravar os cortes de pensões antecipadas, agravar o fator de sustentabilidade, aumentar a idade de reforma. Isto é dor. Isto é dor. O outro é caminhar para uma reforma estrutural do sistema de pensões que as pessoas há 10 anos acharam por bem envenenar, ao ponto de agora ninguém lhes tocar. Quando formos chamados ao momento da verdade, vamos ver quem são os líderes que têm coragem e se o povo português nessa altura escutará mais as vozes da razão do que as vozes da demagogia. Vamos às rubricas, começando pelo inferno. As tensões em Belfast e os motins anti-imigração. Miguel. Isto tem sido um terror desde o início do episódio. Portanto, Adi Al-Odid, um refugiado sudanês que obteve esse estatuto de refugiado no Reino Unido, embora não tivesse entrado na Europa pelo Reino Unido, cometeu um crime bárbaro que foi captado em vídeo. Está ali apenas um frame, apenas uma imagem, em que ele, com testemunhas à volta, no meio da rua, depois de ter esfaqueado os olhos deste senhor irlandês, que entretanto ficou evidentemente cego dos 2 olhos, ainda o tentou degolar, não tivesse sido agredido pelos transeuntes que o impediram de cometer um ato bárbaro, apesar de ele saber perfeitamente, este homem, só para as pessoas saberem, este homem é levado ao hospital para ser tratado de uma ferida da mão e ameaça de morte a radiologista que lá está a cuidar dele.
Portanto, gente que não é boa. O que é que aconteceu a seguir? A seguir foi um horror. A seguir foi um horror, porque houve retaliações, violência generalizada, onde a maior das iniquidades é cometida, que é atacar imigrantes, sem as pessoas saberem sequer quem são, trabalhadores, ordeiros, tranquilos, mulheres, crianças. Portanto, o ambiente europeu parece estar a deslizar para uma espiral de violência que nós temos que começar a cautelar. O que é que o governo inglês fez? Ou melhor, o que é que o sistema político inglês fez? Duas coisas que, a meu ver, não me parecem nada recomendáveis. A primeira, recomendou-se, ou melhor, ameaçou-se os agentes políticos a não falarem sobre o assunto. Com o argumento, que é um argumento demagógico também, quer dizer, não se aproveitem de uma desgraça para fazer política. Mas, a começar pelo primeiro-ministro Keir Starmer, eles também estão a aproveitar uma desgraça para fazer política. Para não terem que responder pela responsabilidade que Keir Starmer e outros políticos têm no estado a que a Inglaterra chegou. As pessoas não se podem esquecer que, quando os políticos deixam de falar dos problemas reais das populações, vão falar às ruas. E nas ruas não fala o mais sensato, não fala o mais cordato, o mais inteligente, o mais preparado. Fala o mais radical, fala o mais forte. Nós não queremos o regresso do direito mais forte. Portanto, tem que ser os nossos representantes a falar com abertura, sem estarem sistematicamente a ser ameaçados de que são instigadores do ódio, racistas ou outras coisas piores. Segundo ponto, para acabarmos este inferno. Enfim, já se sabia que o Estado inglês tem uma coisa chamada Research, Information and Communications Unit, que é uma equipa que age a monitorizar contas online de extrema-direita, radicalizadas, etc. Isso é normal, isso é em vários Estados. Mas soube-se que, nestes casos que têm acontecido com muita frequência, eles vão junto das famílias das vítimas e instruí-las sobre como é que elas devem reagir publicamente, com uma mensagem tipo, que é dizer, estamos aqui, não queremos que ninguém se aproveite disto, não queremos que haja qualquer tipo de discussão sobre isto, respeitem a nossa mágoa. Afinal de contas, aqueles comunicados que as famílias fazem são preparados por estas pessoas que têm instruções políticas para, no fundo, querer esconder o tema, não é falar sobre ele. E em democracia nós temos de falar sobre isto. Não vale a pena. Volto a dizer, se quisermos proibir os nossos políticos de falar sobre isto, nós vamos ter as ruas a falar. Nas ruas estão os bandidos, estão as pessoas sem escrúpulos, os extremistas e aqueles que vão usar a violência. É assim que as ruas falam desde que nós temos cidades, desde que nós temos vida civilizada organizada. Por isso é que nós decidimos que não se faz política nas ruas. Mas para não se fazer política nas ruas, então a política tem de se fazer nas instituições e não haver silenciamento. Adequadas. E agora o purgatório. Temos Thomas Piketty e as suas propostas de redistribuição global da riqueza. É verdade. O nosso Piketty voltou... Piketty, para quem não sabe, um economista francês que se notabilizou por escrever um livro, O Capital, no século XXI, que era uma espécie de homenagem ao Marx, onde ele dizer que tinha descoberto uma espécie de lei da economia que pronunciava que as desigualdades iam disparar até ao infinito. Pois. Os ricos iam ter tudo e os pobres não iam ter nada. Bem, não vamos falar sobre o Capital no século XXI, que está cheio de falácias, não vamos falar sobre isso. Ele, entretanto, reuniu uma equipa, tem muito dinheiro de investigação, reúne muita gente, muitos economistas. Ele é coqueluche da esquerda europeia, preciso não esquecer isso, é coqueluche. Aqui em Portugal há muita gente que idolatra ali o senhor Piketty. E então apareceram com um plano para corrigir as desigualdades. E esse plano, basicamente, funciona desta maneira. Primeiro, Piketty diz que fizeram lá correr uns modelos do aquecimento global e, afinal, eles acham que até 2100 isto vai aquecer 4,8 graus, quando já nem o painel intergovernamental das Nações Unidas aceita isso como um cenário plausível. E ele diz, a única maneira de combatermos então este agravamento do aquecimento com as desigualdades é nós fazermos aqui um grande esquema de redistribuição. Primeiro ponto, os países mais ricos não vão poder crescer mais, ou vão crescer residualmente. Porque se crescerem muito, vão puxar muito pela produção, vão agravar o aquecimento global. E em segundo ponto, nós vamos redistribuir isto tudo, vamos criar um Global Justice Fund, um fundo financeiro da justiça global, que vai cobrar em impostos global, portanto haverá um imposto sobre o rendimento global e um imposto sobre a riqueza global, para ir buscar dinheiro aos ricos e aos bilionários, de 10% do PIB mundial. Uma monstruosidade. Uma autoridade com capacidade coerciva de cobrar impostos sem supervisão política. São estes os nossos democratas. Isto é a receita para uma tirania à escala global como nós nunca vimos. E depois é redistribuir isto do norte para o sul. O mundo fica mais equitativo, porque o norte rico redistribui para o sul, e passamos a produzir muito menos. Aqui na Europa, América do Norte e Japão, então esqueçam, isto é ficar mais ou menos com o que temos. Os outros vão crescer para nos apanharem com
esta entidade central que se vai encarregar de cobrar os impostos e depois fazer os investimentos que bem entender à escala global. Quem queria uma receita para a tirania está aí, para o que o Piketty está a mostrá-la ali em toda a sua envergadura. Porquê é que ele não está no inferno e está no purgatório? Por uma razão, eu não estou agora a ser sarcástico. As democracias ocidentais precisam da esquerda política. Toda a gente sabe que eu não sou de esquerda. Mas as democracias ocidentais precisam da esquerda. Mas de uma esquerda razoável, racional. É fundamental para o debate político que haja um permanente debate entre direita e esquerda. Se a esquerda continuar de delírio em delírio, desde que se tornou órfã das suas grandes matérias, desde que desistiu de representar a classe trabalhadora, então a democracia ocidental vai também pagar o preço da ausência da extrema-esquerda. Não é da extrema-esquerda, da esquerda democrática. Só falta o paraíso. Camões, os Lusíadas, quase 5 séculos depois. O Camões merece... Comemorámos o 10 de junho, o dia de Camões, e ele merece estar no paraíso. Ele é o nosso grande poeta. Agora, eu queria aproveitar esta ocasião para corrigir uma impressão que é generalizada, até o Presidente da República também generalizou. As pessoas pensam que, normalmente os políticos pensam que os Lusíadas é um poema patriótico, em que os portugueses aparecem lá como um povo excepcional. Os Lusíadas não é nada sobre isso. É o nosso grande poema nacional, porque Camões deu precisamente, como estávamos a falar há pouco sobre a ideia de Estado, ele deu-nos a representação mais nobre da nossa continuidade histórica e da nossa missão histórica no mundo. Mas, na verdade, os heróis dos Lusíadas não é o povo português. Camões até depreciava, de certa maneira, o povo português porque achava que a sua grande virtude era obedecer aos homens de grandeza, aos homens heróicos. Quem é, na mitologia de Camões, a grande aliada da missão portuguesa? Vênus. Quem é o grande adversário da expedição portuguesa e da construção do Império Marítimo Português? Baco. Porquê? Porque Camões acha que Portugal, nas mãos dos seus grandes líderes, está imbuído da missão histórica de levar a ordem, a razão e o espírito ao Oriente, que é simbolizado no Baco, que representa a desordem, a confusão, a anomia. É esta a missão histórica dos portugueses e é isso que os Lusíadas cantam. Quem são os grandes heróis dos Lusíadas? São os grandes governantes portugueses. Nem todos os governantes foram grandes, mas aqueles que foram decisivos para dar uma direção ao povo português foram aqueles que foram grandes. E Camões diz que não está garantido que sejamos sempre governados bem. E quando não somos governados bem, de acordo com Camões, dá mau resultado e nós sabemos que isso é verdade. E para fechar, uma correção em relação a... É verdade. Também tivemos um tema sugerido por um espectador há pouco, e agora tivemos uma correção também trazida por alguns espectadores. Nós demos conta aqui na semana passada do que tinha acontecido, um teatro, uma encenação apologética do Hamas numa escola pública espanhola. Há uma investigação em curso do Estado espanhol a essa ruptura com a neutralidade da escola pública, só que a imagem que eu devia ter escolhido era esta, e não a que eu passei na semana passada. Esta a escolha, onde se vê são meninos com menos de 10 anos ou menos, que estão aqui em frente aos pais, com um camuflado, a fingir que é um operacional do Hamas, com a cabeça encapuçada e com uma pistola na mão, e vão a este microfone recitar coisas como "fora daqui ou vais morrer". As pessoas também pediram para eu dar mais pormenores sobre esta encenação. Portanto, a imagem que eu tinha dado não era a correta, esta é a imagem correta. Isto é tirado uma imagem do vídeo feito pelos pais, a que os jornalistas espanhóis tiveram acesso, mas não tiveram autorização para publicar. Por isso, não eu teria posto o vídeo. Mas eu agradeço, evidentemente, aos espectadores que me chamaram a atenção. Fica feita a correção, Miguel. Voltamos a encontrar-nos na próxima semana em mais um Torto e Direito. Muito obrigada.